Olá, meus irmãos do Centro Espírita Irmãos de Luz. Como vão? Tudo bem? Que Jesus esteja convosco. Hoje nós estamos aqui para mais uma conversa. Antes, nós vamos pedir a Deus, ao nosso Pai Celestial, ao nosso irmão maior, o Cristo de Deus, que envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, que envolva aos nossos lares, aos nossos familiares, nos fortalecendo, nos dando luz neste momento, onde rogamos tuas bênçãos por todos nós, se por nós, hoje, amanhã e sempre. Pois bem, meus irmãos, hoje nós estamos aqui para mais uma conversa. O tema de hoje é o culto cristão no lar. Este tema está no livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo espírito Neo Lúcio. Inclusive, Emmanuel foi quem fez o prefácio deste livro, nos disse que este livro nos convida a ter Jesus no nosso santuário familiar. Jesus, estando na Galileia, saindo da cidade de Nazaré, onde ele, após pregações que incomodou aos hipócritas, onde lá tentaram jogá-lo de um precipício, Jesus desceu para a cidade de Cafarnaum, onde morava Simão Pedro. Então, Jesus, saindo da sinagoga, onde ele estava a pregar, dirigiu-se à residência de Simão Pedro, onde ele estava hospedado enquanto ele esteve na cidade de Cafarnaum. Então, Jesus, chegando lá, viu que a sogra de Pedro estava doente, com a febre altíssima. Então Jesus foi e aplicou um passe magnético e a curou. Então, todos ficaram maravilhados. Nos apontamentos bíblicos, nós vamos encontrar apenas este relato falando sobre a estadia de Jesus na casa de Pedro. No entanto, Neo Lúcio, neste livro, Jesus no Lar, nos traz detalhes dessa estadia de Jesus na casa de Pedro, ao qual me permitam ler para vocês. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Antes de nós entrarmos neste diálogo que Jesus travou com Pedro, isso na minha concepção. O que Neo Lúcio narra aqui foi o desenrolar do que nós encontramos no relato bíblico, que, para ser mais preciso, está em Lucas 4 e adjacentes. Então, como eu falei, na minha concepção, no meu entender, Jesus se deslocou até a casa de Pedro e viu que a sogra de Pedro estava adoecida. Ele simplesmente aplicou o passe magnético e veio a curar. Então todos ali maravilhados com
aquele ato, aquela atitude de Cristo, ficaram extasiados. E, lógico, é natural, se nós temos um ente querido que nós estamos vendo que ele está doente, quem não quer ter, quer ver um ente querido seu ter uma melhora, ainda mais uma melhora assim repentina. Então todos ficaram ali extasiados, todos ficaram maravilhados, e ela levantou-se para servir a todos. E aí aquela conversa vai, conversa vem. Jesus percebeu que a conversa começaria a descambar para outros temas, para outras conversas, que não seria edificante. Então, Jesus pegou as Escrituras e foi foi travar um diálogo com Pedro, que é o que nós vamos narrar agora. Então, Jesus perguntou a Pedro: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa que se propõe? Então Pedro respondeu: Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, ou seja, trabalhará na madeira usando a enxó, uma espécie de enxadazinha onde ele vai tirando a parte bruta da madeira, o martelo e o formão. O formão já é aquele instrumento onde ele vai dar formas mais finas à madeira, né? De outro modo, não aperfeiçoará a pedra bruta. Ou melhor, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nós acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai eterno que nos parece distante? Vejam, meus irmãos, que esse diálogo, as palavras do Cristo são profundas e extremamente verdadeiras e tocantes. Jesus nos faz refletir que nós somos responsáveis por tudo que geramos, que pensamos, que fazemos. E no lar não é diferente. Ele diz que o nosso lar é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Nós sabemos que ali no lar não estão somente aqueles que resolveram reencarnar juntos. Estão aqueles também que veio aprender com estes irmãos. São aqueles que nós assumimos a responsabilidade, ou que lá atrás nós fomos um dos seus algozes, e que hoje ele nasce no nosso seio familiar para aprender conosco que estamos num patamar melhor. E se nós não damos
não fazemos com que esse barro ainda mole, como ele fala aqui, do oleiro, a dar uma forma a este barro, nós vamos fazer que simplesmente com que aquela peça bruta que nos foi confiado, ela se perca. Quem é que vai a uma feira, ou a um mercado, ou até mesmo adquirir uma obra de arte e vai querer um vaso torto, mal feito, feio? Ninguém quer. Absolutamente ninguém quer. Quando nós vamos a uma feira escolher as frutas, nós escolhemos as melhores. Então, se nós não queremos aquilo que é ruim para a gente, por que nós vamos ofertar ao mundo algo ruim? É um contrassenso. É isso que Jesus vem nos falar. Se nós não somos capazes de entregar ao mundo alguém que seja capaz de amar a todos, se nós não temos a capacidade de amar aqueles que estão sob nossa responsabilidade, o que nós seremos no mundo? O que será aquele ser que depende de nós, ou que nós confiamos a nossa responsabilidade para colocar esse ser no mundo? Se nós não somos capazes de nos amar mutuamente, o nosso lar, que é a célula máter da sociedade, que é, como diz o Cristo, é esse gerador de amor, se nós não conseguimos fazer do nosso lar esse cadinho de amor, o que será desses seres que ali estão encarnados entre a gente? Então, esses seres que estão sob nossa responsabilidade serão seres problemáticos, serão seres que trarão a dissensão, que não amarão, não saberão amar o vosso próximo. A gente reclama tanto da falta de amor, a gente reclama tanto da violência, das guerras, e nosso lar. O que é que nós estamos fazendo no nosso lar? O que Cristo está dizendo aqui é que simplesmente nós somos o culpado de tudo que acontece. Das guerras, das brigas, de tudo, porque tudo começa dentro do nosso lar. Se nós não temos um lar harmonioso, nós não teremos uma sociedade harmoniosa. Nosso lar reflete o que é a nossa sociedade. Nosso lar reflete o que é o mundo. Então, se nós queremos um mundo de paz, que tragamos a paz para o nosso lar. Se nós queremos um mundo de mais amor, que tragamos o amor para dentro do nosso lar. Então, se nós não conseguimos amar e respeitar aquele próximo que está embaixo do nosso teto, aquele que está sob a nossa responsabilidade, como que a gente vai dizer que ama a Deus? Como nós vamos respeitar ao Pai Celestial que nos parece distante? Não estamos vendo Ele aqui como nosso filho, como nosso irmão, como nossa esposa, como nosso esposo, como seja aquele ser que está ali praticamente 24 horas conosco. É isso que Jesus vem nos trazer. E confesso a vocês que eu trouxe esse tema para nós trabalharmos no dia de hoje, foi em função dessa crescente violência nos lares domésticos. Eu fiz algumas pesquisas estudando para gravar esse vídeo, e trouxe algumas estatísticas que são estarrecedoras. No Brasil, as denúncias de violência doméstica registrada no Ligue 180, que foi uma das ferramentas criadas pelo governo, tamanha era as denúncias e os casos que ocorriam de violência no lar, que o governo instituiu esta ferramenta de denúncia, o Ligue 180. Somente no mês de abril,
as denúncias cresceram 38%. Já os feminicídios aumentaram 22% em março e abril. Só isso somente em 12 estados analisado pelo Fórum Brasileiro de Segurança. Nós vemos que é estarrecedor a violência crescente no Brasil no momento de pandemia. E aí a gente se debruçou em buscar saber o porquê deste aumento da violência. E a gente encontrou alguns fatores. Primeiro é que nós não estávamos acostumados a estar tanto tempo junto dos nossos entes, seja da nossa esposa, dos nossos filhos. E somado a isso, esse período tem causado muito desemprego. Ou quando não está ocorrendo desemprego, está havendo a redução salarial, e isso tem refletido psicologicamente nas famílias. E somado a isso, vem as consequências. Quando um lar não está soerguido sob as benesses cristãs, há o desequilíbrio. Então, esta insegurança do ser, ele busca caminhos em outras circunstâncias, dentre elas o álcool e a droga. Para termos uma ideia, a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, a ABEAD, divulgou que a venda de bebidas alcoólicas neste período de pandemia já aumentou 38% nas distribuidoras e 27% nas lojas de conveniência. É uma fuga ou não é? E o reflexo disso a gente consegue encontrar nessa violência crescente dentro dos lares. Segundo a Lei Maria da Penha, ela é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Durante as nossas pesquisas, nós vimos que essa violência ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é a construção da tensão no relacionamento. Essa construção da tensão ela pode ocorrer as agressões verbais, as crises de ciúmes, as ameaças, as destruições de objetos, aquela verdadeira tensão que tem pelos motivos que eu já elenquei aqui, né? Quando o lar ele não é edificado nas benesses cristãs, a tendência é desarmonia. Então, se você não está harmonizado, qualquer que seja o motivo, aquele cidadão ele vai entrar num desequilíbrio psicológico. Então, ele, como eu disse, vai buscar fugas em outras, nas drogas e no álcool. E isso só faz aumentar e crescer o desejo, né, daquele ser em tentar contra a sua esposa, contra os seus filhos. Né? Então, essa primeira fase, ela caracteriza por essa tensão, né, no relacionamento. Se não for debelada, né, essa primeira fase alcança a explosão da violência, que é uma consequência dessa tensão da primeira fase. Então, essa
essa segunda fase ela é marcada pela violência propriamente dita. E muitas vezes, infelizmente, chega ao ato do feminicídio, ou seja lá, se não for um feminicídio, o crime entre as partes. É que a gente também tem visto que as companheiras têm matado os seus companheiros. Não é só, lógico que a proporção da violência do homem para com a mulher é muito maior, mas também há a violência da mulher para com o homem. A gente tem visto vários relatos aí. E a terceira fase, muitas vezes, aquele agressor que comete os seus atos e se arrepende. Aí ele entra num momento, numa fase de arrependimento, e aí o casal entra naquela lua de mel, tá tudo lindo e maravilhoso, e aí esse arrependimento ele pode ter pouco tempo de duração, e aí esse indivíduo ele volta a cometer os mesmos atos. Isso em tempos normais. Em tempos de pandemia, tem se observado que este ciclo ele tem se acelerado. Então, um ato, muitas vezes, de violência da primeira fase, ela passa rapidamente para uma segunda fase e culmina, muitas vezes, no feminicídio, no caso de violência mais bruta. Então, meu irmão, a gente vê que tudo isso é causado com o lar que está em desarmonia. Joana de Ângeles, no livro Messe de Amor, nos diz que quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Olha só, quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Então, quando nós trazemos Jesus para o nosso lar, quando nós estabelecemos o culto cristão no lar, quando nós realizamos o evangelho em nosso lar, nós estamos trazendo este santuário que Joana diz, que Emmanuel nos diz. Então, quando nós trazemos para o nosso lar a harmonia através do amor e do culto cristão, essa violência que existia dentro do nosso lar, ela passa a ser algo do passado. E aí nós comparamos, como era o nosso lar antes de nós trazermos a harmonia e o amor para ele. Então Joana, ainda no livro Messe de Amor, nos diz que quando uma família ora em casa, reunidas nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Para nós vermos que tamanha benesse nós trazemos não somente ao nosso lar. Quando trazemos este culto do Evangelho ao nosso lar, nós beneficiamos várias casas, várias famílias. Olha só a responsabilidade e benesse que trazemos não só ao nosso lar, mas todo um conjunto, todos aqueles que estão ao redor do nosso lar. É muito bom ver isso. Então, voltando aqui para o diálogo entre Jesus e Pedro, Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna. Uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Porque não está lá ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão.
Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então, meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é convidando a Pedro, assim como ele convida a nós a trazermos o culto cristão ao nosso lar. O que Jesus diz aqui é que se nós sentamos à mesa para usufruir do nosso alimento, por que não sentarmos nela para também trazermos o culto cristão ao lar? Com pensamentos e com palavras edificantes. Né? E de que forma nós convidamos e trazemos Jesus ao nosso lar? É através do Evangelho no lar, que é muito simples de fazer. Para aqueles que ainda não fazem ou ainda não sabem fazer o Evangelho no lar, é muito simples. Escolha um dia e uma hora fixa. Neste dia, você vai colocar sobre a mesa, seja ela uma garrafa de água ou um copo d'água, vai escolher um livro edificante, seja o Evangelho, seja a Bíblia, ou o livro Pão Nosso, né? Vai fazer uma oração inicial, vai abrir aleatoriamente este livro, vai ler aquela passagem, ou aquele texto, ou aquele trecho, fará o comentário daquele trecho. Depois do comentário, a prece final e depois beber aquela água fluidificada pelos irmãos que se dedicam a estar aqui conosco. Agora, é importante que nós tenhamos um dia fixo e um horário fixo. Pois, assim como nós temos uma disciplina para estarmos no nosso trabalho em determinado horário, para estar na escola, na faculdade, a espiritualidade também tem disciplina a estar naquele horário que nós assumimos o compromisso. Por isso a importância de fazermos em um horário e em um dia definido. Isso chama-se disciplina. Então, voltando aqui para o nosso livro, Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares dos apóstolos à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, meus irmãos, que façamos como Pedro, deixemos Jesus adentrar a nossa casa, deixemos Jesus estar à nossa mesa, deixemos Jesus estar ao nosso pensamento, ao nosso caminhar, ao nosso falar, ao nosso pensar, ao nosso agir. E para encerrar, eu queria deixar aqui um trecho que está em Apocalipse, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, meus irmãos, que deixemos esse Jesus que bate a nossa porta adentrar, que ele faça morada em nossos lares, que ele esteja à nossa mesa, que ele esteja em todos os instantes em nossas vidas, se assim o permitamos. Que Jesus nos abençoe, abençoe ao seu lar, abençoe os seus familiares, hoje, amanhã e sempre. Então, Senhor, te agradecemos por mais esta oportunidade
de trazermos a luz do Evangelho para todos os lares. Que Jesus abençoe a ti, ao teu lar, abundantemente, hoje, amanhã e sempre, Jesus. Que assim seja.